Eu sempre tive um problema com as bases das tortas, que são as massas tradicionais. Elas são parecidas, o que difere normalmente é se vai ovo e o açúcar. E elas são utilizadas para tipos de tortas diferentes. Então isso vai depender do resultado que tu vai querer no final. Eu sempre tive um problema que, por mais que a minha receita fosse a mesma, algumas ficavam meio quebradiças, outras ficavam mais difíceis de mexer, outras ficavam farelentas e isso me deixava muito agoniada. Então a gente resolveu fazer essa temporada para as pessoas não passarem por isso mais, né? Começando pela pâte brisée, que é a minha favorita, virou a minha favorita. Ela é uma massa crocante e levemente folhada. Ela não chega a ser uma massa folhada, mas ela é levemente folhadinha. A diferença é que essa massa não vai nada de açúcar. O principal erro nessa receita, que tu pode cometer nessa receita é não ter os ingredientes gelados. E é muito importante que a manteiga esteja bem gelada e que tu não mexa muito na massa, porque ela não pode ficar homogênea. Ela é uma massa crua, feia, porque ela tem, tu vê, ela é toda meio com pedaços de manteiga e não é nada uniforme. E ela tem que ficar assim, ela tem que ficar com uns pedaços de manteiga mesmo. Ela é uma massa ideal para fazer com recheios salgados e ela é muito boa para recheios mais líquidos, porque ela aguenta mais. Por a manteiga fazer essa camadinha e impermeabilizar a farinha, então ela não absorve tão fácil. E ela é uma delícia, é incrível a textura final e é muito boa. Massa preferida. A próxima é a pâte sablé. A pâte sablé, ela é uma massa que fica entre a sucré e a brisée, porque ela vai açúcar, mas não tanto quanto a sucré, que é sucré, né? Açúcar. E ela é uma massa mais arenosa, mais... Não sei como é que ela se chama. Levemente esfarelenta, mas não tanto como sucré. Isso. Um biscoitinho. Isso. Ela é levemente farelenta, mas não tanto como a sucré. E ela vai ovo e menos açúcar que a sucré. É uma massa ótima também para fazer ou doce ou salgado. Quando o teu recheio é muito doce, tu pode quebrar um pouco com essa massa. Ela é uma massa que tu mexe um pouco mais. Tu faz a farinha antes com açúcar, tu faz aquela farofa com a farinha e com a manteiga. Então ela forma umas redes de glúten bem pequenas, umas redes curtinhas de glúten. Por isso ela é uma massa mais fácil de mexer e mais malhável. Ela não, quando tu vai colocar na forma e essas coisas, ela não se quebra. Já a sucré, que pra mim é a mais chata de todas de mexer, de abrir, de colocar na forma, mas ela no final tem uma textura mais crocante, mais firme e ela é bem farelenta. A sucré, a única diferença também da sablé é que ela vai mais açúcar. É isso, basicamente. E ela fica tipo um biscoitinho. Isso. E ela fica tipo um biscoitinho que desmancha na boca, sabe? Então ela é ideal para fazer tortas doces e até mesmo biscoitinhos. Não é? É verdade. Uma coisa importante dessas três é que elas precisam de um bom tempo de geladeira depois que tu faz elas, no mínimo 2 horas. E quando tu for fazer, quanto menos contato tu tiver, melhor. Porque como elas são massas que vão muita manteiga, ela começa a derreter na mão. Então tu precisa tirar da geladeira, deixar um pouco para ela não ficar tão dura e abrir com o rolo rapidamente, para ficar mais fácil de tu colocar na forma depois. E existem algumas diquinhas assim para tu abrir ela mais fácil. Tu pode ou enfarinhar bastante a tua bancada e sempre quando tu for abrir ela toda, sempre vira a massa para não deixar pro final tu virar, porque depois se tu abriu ela toda e ela colou embaixo, vai ser horrível de tirar. Então é melhor sempre ir abrindo, vira, enfarinha mais um pouco e vai abrindo. É difícil de fazer um formato perfeito quando tu tá abrindo no rolo, né? Mas
vai tentando assim. E qualquer coisa que cai um pedacinho pode fazer um remendo, não tem problema, porque não é uma massa folhada, né? E... que mais? Papel filme embaixo. E a outra dica boa também é botar um papel filme embaixo. Pra grudar bem o papel filme, passa algum pano molhado, abre com bota o filme em cima, coloca a massa e abre ela. E vai ser bem facinho, depois é só virar dentro da forma. Outra dica boa pra virar dentro da forma é ou tu enrola a massa no rolo e aí depois só desenrola dentro da própria forma. Ou também tem gente que faz aquele esquema que tu dobra ela com uma massa de pizza e depois coloca dentro e vai abrindo. Eu não uso muito esse, prefiro rolo, mas também é uma boa dica. Essas são as 3 massas básicas. Claro que tem muitas outras massas, mas essas são as ideais pra gente ter a receita e para qualquer socorro em casa poder fazer. São poucos ingredientes e o recheio é livre. Pode fazer do que quiser. E isso que é o mais legal. Nos próximos vídeos, então, eu vou ensinar passo a passo de cada massa e elas vão depois estar aqui na descrição para vocês verem como é. Então acompanhe essa temporada, ela promete coisas deliciosas, gordinhas e não gordinhas. E é isso. As mais gordinhas, né? Mais gordinhas. Tchau, maravilha.